Paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Primeiramente, eu saúdo os irmãos da doce paz do Senhor, para a glória de Deus, para a glória do Filho e do Espírito Santo, o Filho bendito, o nosso Salvador da nossa alma. Eu fui tocado pelo Espírito Santo de Deus e pela autoridade de Cristo. Vou ministrar esta palavra, onde é uma palavra bem conhecida em Romanos 6, é onde muitos falam por aí que nós estamos no tempo da graça e que permanecer no pecado não tem problema algum. Pois então, eu trouxe aqui até mesmo a palavra de Deus e aonde o Senhor, eu creio, através do seu Santo Espírito, vai nos dar até mesmo um discernimento espiritual, Se os irmãos escutar algum barulho no fundo, é porque eu estou com meus filhos em casa, minha esposa está aqui, E então Deus ele tocou em meu coração para falar com os irmãos. Uma palavra bem forte, edificante, até mesmo para que você, meu irmão, minha irmã, não permaneça no engano, porque até mesmo Cristo ele não tardará, ele voltará para nos buscar, amém? E a palavra fica lá em em Romanos capítulo 6, e versículo 1 até o 6, E 6 até o 6, versículo do capítulo 6 e versículo 1 até o 6, amém? Então a palavra de Deus diz assim, O que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ele está fazendo uma pergunta. De forma alguma, como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Mais uma pergunta. Versículo 3. Não sabes que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Versículo 4, 5 e 6. Portanto, somos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição. O último versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado até mesmo com ele, com Cristo, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não servimos mais o pecado, amém? Eu vou fazer uma breve oração para que o Espírito Santo venha revelar. Deus glorioso, Deus da glória, em nome de Jesus, Pai, para a tua glória e edificação dos irmãos, todos que verem esta live, todos que verem esse vídeo para edificar a sua vida, Pai, e que o Espírito Santo convença, Senhor, todos, Senhor, até mesmo, ó Pai, todos, Senhor, do pecado, da justiça e ao juízo do Senhor. Pai, assim eu te peço e eu te agradeço que em nome de Jesus, através do teu Santo Espírito, Senhor, que está no meu corpo, revela, Pai, a tua palavra em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pois então, nós já começamos a entender sobre a graça. Onde a graça, onde muitos eu ouço por aí, como eu citei para os irmãos, eu evangelizo bastante, e faço a obra de Deus, Porque a Bíblia diz que nós temos que fazer a obra de Cristo, ser como Ele, andar como Ele. Enfim, aí eu ouço muitos boatos, muitos testemunhos, até mesmo de pessoas que conhecem a palavra de Deus e dizem, bate na tecla, que até mesmo o Senhor perdoará todas aquelas pessoas, até mesmo que até mesmo estão na terra, falar sobre a graça. Falo, meu irmão, eu estou no tempo da graça, o Senhor conhece meu coração, eu estou no tempo da graça, e dizem que serão salvos. Eu não estou aqui, meu irmão, para defamar meu próximo, eu estou aqui para ajudar em nome de Jesus Cristo, até mesmo que eu digo ajudar em ler a palavra, mas quem vai convencer você, meu irmão, minha irmã, vai ser o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo. Então ali Paulo escreve, essa carta aos Romanos, até mesmo porque ele viu que algo estava sendo inválido, algo estava acontecendo naquele tempo, até mesmo de Roma, em Romanos, E aonde até mesmo ele começou a querer entender o entendimento das pessoas, dizer que se ele ficaria no pecado, ia superabundar a graça, porque
porque nós temos que ter um contexto, o texto e o contexto da palavra de Deus, porque muitos usam essa palavra de Deus na questão de dizer assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não quer dizer que nós temos que permanecer no pecado para superabundar a graça de Deus. Ele quer dizer a maldade, a iniquidade aumentou no mundo. Através da iniquidade aumentar no mundo, vai superabundar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a graça é um favor imerecido, meu irmão. Onde eu não merecia, aonde você não merecia, minha irmã, e você, meu irmão, que está vendo esta live, amém? Então Paulo ele começa a ter até mesmo uma revelação do Espírito Santo, porque ele é um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus, como você, meu irmão, que conhece a verdade, como você, minha irmã, que conhece a verdade. E até mesmo, agora eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, pode uma pessoa justificada por Deus viver da mesma maneira? Ele está dizendo, depois que uma pessoa foi justificada, ela pode viver da mesma forma que ela vivia antes? É o versículo 1 do capítulo 6. O que diremos então? Permanecer no pecado para que abunde a graça? Ele está fazendo uma pergunta até mesmo àquele povo onde dizia que tinha que viver no pecado para superabundar a graça de Deus, o favor imerecido através de Cristo, da bondade, do amor de Deus e até mesmo do amor de Cristo, né, meus irmãos? Então, Paulo, versículo 2 fala, de forma alguma. Como assim, meu irmão, você, minha irmã, vão viver, meu irmão, minha irmã, conhecendo a verdade, vai viver, até mesmo foi justificada por Cristo, vai viver da mesma maneira como você vivia antes? Não tem como, meu irmão, tira isso da sua cabeça, minha irmã, tira isso da cabeça, meu irmão, você foi justificado por Cristo, e até mesmo a Bíblia diz que não devemos permanecer no pecado para que abunde a graça de Deus. Meu irmão, a Bíblia diz que o povo na terra está padecendo, morrendo, sem a salvação por falta de entendimento de ler as Escrituras. Está tudo escrito o que nós vivemos todos os dias aqui na face da terra, meu irmão. Então no versículo 6, no versículo 2, ele fala assim, de forma alguma, como nós que estamos mortos para o pecado vivemos nele ainda. Então Paulo está dizendo, como assim nós somos mortos para os nossos pecados? Por que nós vamos viver nele ainda? Porque o pecado vai trazer a morte para o homem. Mas como assim, meu irmão? Você deve estar pensando, como assim? Não estou entendendo. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Aí você deve estar pensando, meu irmão, minha irmã, mas como eu estou morto se eu estou aqui vivo, aqui na minha casa, no meu trabalho, não sei onde você se encontra agora. Mas a Bíblia diz que é uma morte espiritual, uma morte espiritual, porque a Bíblia nos ensina que nós temos uma vida com Cristo, não somente física, porque nós estamos presos neste corpo, a nossa alma está presa neste corpo, mas nós vamos partir para uma vida eterna com Cristo na glória, onde nós temos que ter o que? Uma comunhão com Deus, uma comunhão com o Espírito Santo, nós temos que ter uma obediência até mesmo para receber a nossa salvação eterna, amém? Então, a palavra de Deus, os cristãos, eles morrem para o pecado. Eles morrem para o pecado até mesmo porque a Bíblia vem nos dizer lá em Colossenses capítulo 1 e versículo 13 e 14. Vamos lá ler na Bíblia, que é mais interessante, assim a gente lê na palavra de Deus, amém? 1 Colossenses, capítulo 1 e versículo 13 e 14. A Bíblia diz assim, Deus, e Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho, em que temos a redenção pelo seu
sangue, o perdão dos vossos pecados. Então Deus está dizendo que Ele nos transferiu, nos tirou das trevas, da iniquidade, da imundícia, da sujeira, e nos transferiu para um reinado, do reinado do seu Filho. O Filho de quem? O Filho do Altíssimo, que Ele mesmo quis descer na terra para nos perdoar. Lá no versículo 3 do capítulo 1 de Colossenses, ele diz: em que temos a redenção pelo seu sangue. Redenção, a remissão, o perdão dos nossos pecados. Agora eu te pergunto, minha irmã, se você tiver perdão dos pecados que você cometeu, você vai ser perdoado, mas você continuaria no pecado ainda? Pensa um pouquinho, meu irmão. Pensa. Que graça é essa que você tem que permanecer no pecado para superabundar a graça de Deus? Que pecado é esse que tu tem que permanecer no pecado até mesmo para que abunde a graça de Deus, superabunda a graça de Deus, até mesmo para que você venha a ser salvo? A Bíblia diz que o pecado vai condenar o homem a ser lançado nas profundezas do abismo, aonde a Bíblia diz que há choro e há regir de dentes. Quem falou isso foi Jesus, meus irmãos. Foi Jesus, isso é engano de Satanás. Meu irmão, você que até mesmo acabou se afastando da presença de Deus, você, minha irmã, que está na presença de Deus, você, meu irmão, que de repente você está vivendo uma vida, até mesmo uma vida de dois termos, até mesmo uma hora você está na igreja, uma hora você não está, ou você está na igreja e acaba fazendo coisa errada. Minha irmã, isso é um perigo. Você deve estar morto espiritualmente. Isso aí é o engano de Satanás querendo ceifar tua alma, querer levar tua alma para o sofrimento eterno, meus irmãos. Aleluias, glória a Deus. Então a gente parou no versículo 3 do primeiro capítulo 6 e versículo 3 de Romanos, né? Não sabes que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ele está perguntando, você, meu irmão, você, minha irmã, você que é batizada, minha irmã, você não sabe que foi batizado? Ele está dizendo, você não sabe que fomos batizados em Jesus Cristo e fomos todos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Que nós fomos batizados na sua morte? Meus irmãos, a Bíblia quer nos dizer que por meio do batismo fomos batizados em Jesus Cristo. Jesus ele foi o quê? Sepultado. Jesus ele foi o quê? Sepultado. Ele foi morto. Ele foi morto aonde? No madeiro. E nós somos batizados para a nossa morte. Cristo morreu para os nossos pecados, e nós se batizemos para o quê? Para ser uma nova criatura. Meu Deus do céu, meu irmão, da onde que é que falou isso aí para você, que você tem que permanecer no pecado? Se nós somos batizados em Cristo Jesus, Jesus até mesmo foi sepultado para a morte dos nossos pecados. O sacrifício, né? O único sacrifício que não foi com coisas, até mesmo com ouro nem prata, não foi com dinheiro, mas foi com algo precioso, o sangue de Cristo, o Filho de Deus, do Altíssimo. Aleluias, glória a Deus. Aleluia, meu irmão. Então a Bíblia quer nos dizer que o cristão, a morte de Cristo para o pecado, nos torna a morte para o pecado. Então Jesus Cristo foi sepultado para o nosso pecado e nós somos até mesmo batizados. Nós fomos o quê? Sepultados juntamente com Ele. Nós vamos ser sepultados, mas onde? Jesus foi na cruz. E nós seremos aonde? Na água, no batismo, meu irmão. Meu irmão, minha irmã, não te ensinaram isso até mesmo antes de você se batizar? O discipulado que as igrejas dão, irmãos. Eu creio que até mesmo der o discipulado, meu irmão, mas se você ainda não entende sobre isso, fala com seu pastor, procura alguém, te explica melhor, meu irmão, minha irmã. Quem sabe você está fraca até mesmo espiritualmente, não consegue ler a palavra de Deus. Ainda há tempo, meu irmão, minha irmã, para você até mesmo acabar sendo salva, acabar até mesmo o poder, o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida, minha irmã. Quem sabe você ainda não conseguiu ser batizada no Espírito Santo. Agora, a Bíblia diz que
que João diz assim, ó, que eu batizo com água, mas vem aquele que vai batizar o quê? Com Espírito e com fogo. Jesus, quando vai se batizar na água, o homem vai te batizar na água, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai descer sobre o seu corpo, meu irmão, minha irmã. Quem sabe você ainda, meu irmão, tem um tempo de carreira, mas não foi batizado no Espírito Santo. Tem diversos dons do Espírito Santo, minha irmã, mas tem que ter uma renovação, tem que ter uma renúncia à sua vida, meu irmão, minha irmã. Sai do engano, isso é mentira de Satanás, que falaram para você que você permanecer no pecado não dá nada, que Jesus conhece seu coração, é mentira. Pede para essa pessoa que te falou para ela mostrar na Bíblia. Pede para essa pessoa mostrar para você. Você está sendo enganado, meu irmão. Você está sendo enganado. Isso é mentira, meus irmãos. Aleluias, glória a Deus. Então, meu irmão, a Bíblia diz que não, lá no versículo 3, voltando para Romanos 6, versículo 3. Não sabes que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados até mesmo em sua morte? Aqui está dizendo, meu irmão, está dizendo até mesmo que Cristo ele foi sepultado, né? Foi sepultado para nossos pecados. Mas eu tenho uma referência da Bíblia onde o Espírito Santo até mesmo me deu discernimento espiritual, um ensino muito importante, um ensino espiritual. Vamos lá na 1 João, capítulo 3, versículo 6, capítulo 3, versículos 5 e 6. Vamos lá, meu irmão. Então lá, 1 João, capítulo 3 e versículos 5 e 6, diz assim, ó. E vós sabe que ele foi manifestado para carregar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não ouviu e nem o conheceu. Meu Deus do céu, olha aí para você, viu que é um engano, meu irmão? Viu que é um engano, minha irmã? Isso é mentira de Satanás. Como é que as pessoas vão dizer que se você ficar no pecado, se você matava, você não pode mais, se você se prostituía, você não pode mais, se você idolatrava, você não pode mais, se você fumava cigarro, você não pode mais, se você bebia, meu irmão, minha irmã, você não pode mais beber, se você adulterava, você não vai poder mais adulterar. Meu irmão, minha irmã, onde é que está, meu irmão? Até mesmo o poder de Deus até mesmo em muitos lugares, aonde é que está até mesmo as manifestações, até mesmo dos sinais de prodígios e maravilha do Deus Altíssimo. Meu Deus do céu, o engano, ele está entrando na mente das pessoas e até mesmo é um cego guiando o outro e os ambos caindo no buraco espiritual, caindo nas trevas, sendo que Jesus, a Bíblia diz, Deus falou em Colossenses, onde nós lemos que Deus ele nos transferiu, nos tirou das trevas e nos transferiu para o reinado do seu Filho amado, santo e poderoso Jesus Cristo. E pela remissão pela remissão do seu sangue nos deu o perdão dos nossos pecados. E agora nós estamos vendo aqui em 1 João capítulo 3, versículo 5. Vamos ler novamente, meus irmãos. E vós sabes que ele foi manifestado para carregar os nossos pecados. Jesus, ele desceu dos céus, meu irmão. Ele desceu dos céus, ele podia enviar um anjo, o Pai podia enviar um anjo, mas ele não. Eu vou mostrar meu amor. Desculpa, pela minha criação. Você é a semelhança, a imagem do Altíssimo, meu irmão. A Bíblia diz que Jesus, então, ele carregou nossos pecados, ele veio para aniquilar aquele que estava sob a autoridade da morte. Quem é que estava sob a autoridade da morte? Todos aqueles que morriam antes de Jesus, eles eram o que? Iam para a escuridão, para os cativos, iam para a escuridão. Só que a Bíblia diz que Jesus veio e venceu a morte. Quem era o autor da morte? Era o diabo, meu irmão. E a Bíblia diz em 1 Coríntios, a Bíblia diz em 1 Coríntios ou 2 Coríntios, eu não me recordo agora, mas se você sabe, você vai lá e procura. A Bíblia diz que o agrilhão, até mesmo o agrilhão é o pecado. Mas como assim o agrilhão é pecado?
Deus. Aliás, meus irmãos, a Bíblia diz assim, ó inferno, cadê a tua vitória? Ó morte, cadê o teu agrilhão? A Bíblia está dizendo, cadê teu agrilhão? Ó morte, cadê o teu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado. Então, se você continuar no pecado, a Bíblia diz que você vai estar morto espiritualmente, vivendo na terra, caminhando, mas vai estar morto espiritualmente. Dá para dar glória a Deus aí, meu irmão? Aleluias, glória a Deus. Então, no capítulo 1 de João, 1 João capítulo 3 e versículo 6 diz assim: qualquer que permanece nele não peca. Se tu tá na presença de Deus, meu irmão, se tu tá na presença de Deus, minha irmã, você não pode pecar. Porque você não pode pecar, a Bíblia diz, qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu e nem conheceu. Agora eu te pergunto, você conhece Jesus? Ei, meu irmão, você conhece Jesus, minha irmã? Você ainda permanece na prostituição? Você continua ainda na masturbação? Você continua ainda vendo os vídeos pornográficos escondidos da tua esposa? Escondido do teu esposo, continua se masturbando ainda? Misericórdia, meu irmão. A Bíblia diz até mesmo... A Bíblia diz, não fica assustado, meu irmão. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glória a Deus! Desculpa, irmãos. Glória a Deus. Se nós confessarmos nossos pecados diante de Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e de toda a injustiça. A injustiça é de Satanás, dos espíritos imundos. Até mesmo, meus irmãos, quem sabe você está numa igreja mundana, que permite o segundo casamento, que permite a sensualidade, permite até mesmo a vaidade. Isso tudo é pecado, meu irmão. Está tudo escrito na palavra de Deus. Eu vou dar outro ensino, mas hoje é sobre a graça. Então, se você continuar no pecado, a Bíblia diz que você nunca viu e nem conheceu a Jesus. Está ali. A Bíblia está ali. A Bíblia é bem clara. Fica 1 João capítulo 3 e versículo 5 e 6. Vamos ler de novo. E vós sabes que ele foi manifestado para o que? Ele veio, se manifestou na terra. Se manifestou na terra para carregar os nossos pecados, e nele não há pecado. E até mesmo qualquer que permanece nele não peca, qualquer que pecar não ouviu e nem conheceu. Por isso que muitas vezes, irmão, a gente está dentro de uma igreja, a gente está orando, a gente está indo na igreja, tem igreja de segunda a domingo. Tem igreja, tem 2 cultos por semana, 3 cultos, tem igreja que tem 5, 6 cultos por semana. Mas não está havendo uma diferença na sua vida. Não está vendo a manifestação do Espírito na tua vida. Não está vendo uma transformação no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos. Porque você deu legalidade, meu irmão, para o mal entrar na sua vida. Se Jesus Cristo ele vem para tirar o pecado do mundo, a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu até mesmo a José e falou, apareceu a José, e aí disse que Jesus Cristo ele viria para o mundo, até mesmo viria no mundo para o quê? Para tirar o pecado do mundo, para salvar até mesmo a humanidade. A Bíblia diz assim, ó. Isso aí está escrito lá em Mateus, Mateus capítulo 1, versículo 21. Ele disse assim, ó, no versículo 20. Mas quando pensava nessa questão, o José queria se desfazer da mulher dele porque ela apareceu grávida. Então ele queria deixá-la em secreto. E a Bíblia diz assim: o anjo do Senhor lhe apareceu em um sonho dizendo, o anjo Gabriel: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. Só para os irmãos entenderem. E ela dará à luz a um filho, e esse chamará o seu nome Jesus! Glória a Deus! Glória a Jesus! Pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Agora eu pergunto para você. Minha irmã, meu irmão. A Bíblia diz que então Jesus ele veio o quê? Para salvar o povo dos seus pecados. E agora eu pergunto,
permaneceria o homem nos mesmos delitos? Permaneceu o homem no mesmo delito depois que Jesus Cristo ele veio e não veio até mesmo tirou o pecado do mundo, meu irmão? Tem certeza que isso que falaram para você é verdade? Que você tem que permanecer na... Não, eu tô na graça. Muitos batem no peito. E muitos dizem, eu tô na graça. Eu tô no pecado, mas eu faço isso, aconteça, mas eu vou ser salvo. Jesus conhece meu coração. Jesus está dizendo que você não conhece a Jesus, meu irmão. Sabe que você não conhece Jesus? Porque foi a palavra de Deus que disse que você não conhece Jesus. Qualquer que permanece nele, né, quem permanece em Jesus não peca. Qualquer que pecar não ouviu e nem conheceu. Aí você diz, não, Jesus não me conhece. Mas se você não conhece Jesus, como é você vai dizer que Jesus te conhece, meu irmão? Quer ver que a palavra diz, meu irmão? Olha, que a palavra é forte, tremenda e poderosa. Tá entendendo, meu irmão? 1 João, anota aí, 1 João, capítulo 2 e versículo 4 ao 6. Vamos ver se tu conhece a Jesus? Vamos ver, a Bíblia diz que se você permanecer no pecado, você não conhece e nem ouviu. A Bíblia diz assim, 1 João, capítulo 2, versículo 4 até o 6. Aquele que diz, olha só, aquele que diz, eu o conheço, a Deus, ao Senhor Jesus, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, não anda nos mandamentos, nos preceitos, nos estatutos de Deus, nas ordenâncias do Todo-Poderoso, do Senhor Jesus e do Espírito Santo que convence o homem do pecado e da justiça de Deus, diz assim, ó, e não guarda os mandamentos, ele é um mentiroso. E a verdade não está com ele. Viu, meu irmão, que você está sendo enganado? Viu, minha irmã? E a palavra que diz, se você permanecer no pecado, você não viu e nem o conheceu. E a Bíblia diz, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso. E a verdade não está nele. E a Bíblia continua falando ainda, meu irmão. Mas qualquer... Eu estou abaixando a cabeça porque eu estou lendo a palavra aqui. Mas qualquer que guarda a sua palavra... nele verdadeiro está o amor de Deus. Aperfeiçoado nisto, sabendo que estamos nele. Então o amor de Deus vai ser aperfeiçoar a tua vida. As coisas vão começar a fluir. Se você, meu irmão, é servo de Deus e a sua esposa não é, as coisas vão começar a fluir. Deus vai começar a guerrear, Deus vai começar até mesmo a convencer a tua esposa ou o teu esposo que está desviado, ou teu esposo não, ou é católico, ou até mesmo não é evangélico, ou é ímpio. Mas a Bíblia diz que então a Bíblia diz, certamente você e sua casa servirão ao Senhor. Então por que você não está vendo uma diferença? Por que você não está vendo a manifestação do poder de Deus na sua vida, meu irmão? Por que você está permanecendo no pecado? A graça de Deus é um favor imerecido. A gente não merecia. Ainda que a gente não merecia, você quer permanecer no pecado, sendo que até mesmo a Bíblia diz que o agrilhão da morte, a morte do homem e da mulher, é o pecado, meu irmão. A Bíblia diz isso, meu irmão. A Bíblia diz isso. Vamos ler novamente. 1 João capítulo 2 e versículo 6. Aquele que diz que está nele, deve ele andar da mesma maneira como ele andou, na santificação, agradando ao Pai. Jesus ele estava fazendo tudo aquilo para agradar a Deus. Para agradar a Deus, até mesmo, meus irmãos, porque até mesmo ele sabia, Jesus até mesmo sabe que ele veio nessa terra até mesmo para algo. Ele vem para algo até mesmo para tirar o pecado, para salvar o povo dos seus pecados. Aleluia, glória a Deus. Eu achei, meus irmãos, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, né? Eu gosto de falar na palavra de Deus para depois, né, não se levantar muita perseguição, porque aqueles que falam da palavra de Deus, pregam a verdade, eles são perseguidos. Jesus foi perseguido. Jesus disse, o servo não é maior que o seu senhor. Tá entendendo? Quero ver Deus está falando contigo, meu irmão, que está olhando essa live. É muita luta que você está passando, mas você está no caminho certo, minha irmã. Você está no caminho certo, prega a verdade. Porque a Bíblia diz que o servo não é mais que o seu senhor. Se o Senhor foi perseguido, Jesus está dizendo, eu fui perseguido, vocês também serão. Pela verdade.
porque a Bíblia diz em João 17:17, santifica-o. Ele está dizendo, Pai, santifica-o pela tua verdade, a tua verdade é a tua palavra. Então você vai pregar a verdade e a palavra vai santificar o povo de Deus. Amém, meu irmão? Você que é administrador até mesmo de Cristo, você tem que pregar a verdade, meu irmão. Diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo até mesmo 54. Vamos ler. E quando ele corruptível tive sido revestido de incorruptibilidade, isto que é a morte que é mortal, tive sido revestido de imortalidade. Então se cumprirá o provérbio que está escrito, a morte foi tragada pela vitória. Glória a Deus. Jesus triunfou sobre os nossos inimigos. Jesus triunfou sobre as potestades, principados, despojou todos eles, envergonhou Satanás, e as portas dos infernos não prevalecerão contra a igreja. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 55, ó morte, onde está o teu agrilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? E a Bíblia diz no 56, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então a Bíblia está dizendo, meu irmão, minha irmã, que o agrilhão da morte é o pecado. Aleluia, glória a Deus. Então o agrilhão da morte é o pecado, meu irmão. Se você permanecer no pecado, você está enganado. Não vai superabundar a graça de Deus na tua vida se você permanecer no pecado. Porque Paulo perguntou no capítulo Romanos, voltando para Romanos capítulo 6, versículo 1. O que diremos? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? Meu irmão, a Bíblia diz em Hebreus, meu irmão, aleluia, glória a Deus. Deus está falando conosco aqui hoje, nesta noite, aqui hoje em Santa Catarina, glória a Deus. Em Romanos, capítulo 10 e versículo 20, Romanos, capítulo 10 e versículo 26. Eu abaixo a cabeça porque a Bíblia está bem aqui embaixo, meus irmãos, só para os irmãos entenderem, ó. É Romanos, capítulo 10, versículo 26. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, porém uma expectação terrível de juízo e uma indignação ardente que há de devorar os vossos adversário de Deus. A Bíblia diz então, meu irmão, que Jesus vai aparecer pelas nuvens, o céu vai se rasgar. A Bíblia diz em Apocalipse que as nações vão entrar em lamento. Por quê? Porque permaneceram, até mesmo como diz, eu vou permanecer no pecado, porque a graça, eu sou salvo pela graça. Mas a Bíblia diz que o pecado condena um homem. E aí, o que Jesus quer falar com esta palavra para mim e para você nesta noite, meus irmãos, minhas irmãs? Porque se nós pecamos voluntariamente é um pecado contínuo. É um pecado até mesmo que não mostra, é um coração impenitente, que não mostra arrependimento. Aonde a Bíblia vem dizer que voluntariamente até mesmo é sem constrangimento, é por livre, espontaneamente, porque você quer. Mas Jesus está falando porque se pecamos voluntariamente depois de ter conhecido a verdade. Meu irmão, você conhece a verdade. Minha irmã, você conhece a verdade. E Jesus está dizendo... Aí Jesus está dizendo, se nós pecar voluntariamente, depois de recebido o conhecimento da verdade, já não resta para nós sacrifício pelos nossos pecados. Agora você deve pensar, como assim não vou ter sacrifício para o nosso pecado? O sacrifício que Jesus fez na cruz, meu irmão, minha irmã, tenta entender. Espírito Santo revela para este irmão, para essa irmã, para que ele saia deste engano. Oh, meu irmão, Jesus te ama. A Bíblia diz que Jesus não vem para te condenar, mas Jesus vem para te salvar. Mas a Bíblia diz que Jesus, a palavra que ele falou, te condenará naquele grande dia, no juízo final.
Ele não está dizendo para você, meu irmão e minha irmã, que não vai ter perdão quando você estiver aqui na terra. Vai ter sim, nós acabamos de ler em 1 João, se nós confessarmos... se nós confessarmos nosso pecado, Jesus ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados de toda injustiça. Amém, meu irmão? Então vamos voltar a Romanos 6 e versículo 4 agora. Romanos capítulo 6, versículo 4, né? Para nós entendermos. Portanto, fomos sepultados com ele para a morte, pelo batismo, como o irmão já tinha falado outrora, amém? Para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, meu irmão, glória a Deus. Então você tem que andar em novidade de vida, minha irmã. Você tem que andar em novidade de vida, meu irmão, porque a Bíblia diz que nós fomos sepultados com ele para a morte no batismo. Jesus foi sepultado na cruz pelos nossos pecados e nós fomos sepultados na água, no batismo, até mesmo para o quê? Para os pecados. Para os pecados, meu irmão, porque a Bíblia diz que então você vai ser uma nova criatura, você vai andar em novidade de vida, assim nós andaremos em novidade de vidas, meu irmão, aleluias, glória a Deus. Então isso, meu irmão, é um absurdo. É um absurdo dizer até mesmo, é um absurdo dizer que nós temos que declarar, irmão, na nossa vida que nós podemos permanecer no pecados, que assim vai ficar tudo bem. Não vai não, minha irmã, não vai não, meu irmão. A Bíblia diz que então Deus, ele não vem, Jesus não vem para julgar, mas a palavra dele vai te julgar no último dia, aonde nós lemos em Romanos 10, 26, 27 e no 27 vai dizer que então, naquele grande dia o quê? Por que o irmão falou até mesmo que Jesus perdoa os pecados? Porque ali no versículo 10 de Hebreus vai dizer que aquele que permanecer no pecado voluntariamente, né, o pecado até mesmo sem constrangimento, por livre e espontânea, Deus até mesmo que não terá sacrifício pelos vossos pecados, o sacrifício que Jesus fez na cruz. Mas até mesmo esse sacrifício que não terá para os seus pecados, para o perdão dos vossos pecados, vai ser naquele grande dia, lá no juízo, porque aqui na terra, se você confessar, meu irmão, vai ter perdão sim. A Bíblia diz, se você confessar os seus pecados diante de Jesus, dobre seu joelho em casa, na igreja, Senhor, eu pequei, me perdoa, eu estava no engano, Senhor, repreende esse mal na minha vida, me perdoa, eu confesso diante do Senhor. Não é confessar diante do homem, meu irmão, não é confessar diante, meu irmão, minha irmã, até mesmo do seu pastor, do seu presbítero, da sua dirigente, da sua igreja. Não, meu irmão, é para Cristo. Se nós confessarmos a Ele quem? O Cristo, o nosso advogado, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus pela essa live, aleluias. Então a Bíblia está dizendo que naquele grande juízo terá o quê? Terá o quê? Uma ira. A Bíblia diz, né? A Bíblia que diz isso, meu irmão. A Bíblia diz em Romanos 10, né? Voltando lá para Romanos 10 para nós entendermos um pouquinho. Romanos 10, 27. Porém, uma expectação terrível de juízo. Vai ser terrível! Meu Deus do céu! Muitas pessoas vão ser lançadas no lago de fogo do inferno, porque vão ser julgadas pelas suas obras, vão abrir os livros. E qual livro é esse? É a palavra de Deus, é a sua vida que vai estar escrita lá, mas estava escrito na palavra. Você vivia voluntariamente no pecado, mas você conhecia a verdade. Vai estar escrito tudo lá, meu irmão. Tá entendendo? Então Jesus diz, eu não vim para julgar, mas a minha palavra te julgará naquele grande dia. Qual é a palavra? É a palavra de Deus, é a Bíblia. Leia a Bíblia, meu irmão, leia a Bíblia. Para de viver até mesmo no engano. Não vai até mesmo que tudo que até mesmo as pessoas te dizem ao contrário do que está escrito. A Bíblia diz que sem santificação não verá a Deus. Sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Ao Senhor, o Deus Altíssimo, meu irmão. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. A Bíblia diz lá em Romanos, isso diz em Romanos 12, 14, segue a paz com todos os homens e a santidade, né? A santificação, sem santidade, sem a qual nenhum homem haverá ao Senhor, a Deus. Tá entendendo, meu irmão? Então, meu irmão, a Bíblia diz
A Bíblia diz em Romanos, nota aí, meu irmão, estou falando versículo porque é bom para edificar a vida dos irmãos e ler na sua casa, né? No seu trabalho, onde o irmão ou a irmã estiver. Romanos 10, né? Romanos 10 e versículo... Vamos ler agora no versículo 28, 10 e 28. Aquele que desprezou a lei, não despreza a lei do Senhor, a lei dos profetas, a lei de Jesus que ele veio. A Bíblia diz, não, aquele que desprezou a lei de Moisés, morreu sem misericórdia. Meu Deus, acorda, olha a revelação do Espírito Santo na tua frente, minha irmã. Aquele que até mesmo que desprezou a lei de Jesus, os mandamentos. Se separai, sai do pecado. Sai, meu irmão, da fornicação. Sai da lascívia, sai da avareza, meu irmão, da idolatria, da porfia, da ira, da raiva, da inveja. A Bíblia diz lá, irmãos, em Gálatas 5,19, as obras da carne. Os beberrão, aquele que bebe, eles não vão entrar. Nenhum vai entrar desses no reino dos céus, meu irmão. Misericórdia, meu irmão. Meu irmão, o que estão fazendo até mesmo com a palavra de Deus? Estão distorcendo a palavra de Cristo. Meu Deus do céu, cara, misericórdia, Senhor. Meu irmão, então a palavra, vamos continuar aqui no Romanos 10, 28. Aquele que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia, sob 2 ou 3 testemunhas. Com quão maior castigo pensais vós que será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Então, se você desprezar a lei de Deus, você está pisando em Cristo. Meu Deus do céu! Você vai pisar em Cristo. Se você continuar no pecado, você está pisando no Senhor Jesus, meus irmãos. Você vai estar pisando no Mestre. O Messias, meu irmão, meu Deus do céu, eu fico apavorado, meu irmão. A Bíblia diz isso, olha o peso que tem no mundo espiritual o pecado. O agrilhão da morte é o pecado, então o pecado vai te levar à morte eterna. E quando a alma de você descolar deste corpo, não pense que você vai ficar dormindo, meu irmão. Eu vou fazer um estudo sobre isso. Sobre isso, que quando a alma descola do corpo da pessoa, muitos dizem que ela fica dormindo. Olha a parábola que Jesus falou do Lázaro, do mendigo Lázaro e o homem rico. Vieram os anjos e buscaram o mendigo quando ele morreu. Logo em seguida foi sepultado o homem rico, mas ele acordou no inferno. Se eu me recordo, é Lucas 16, 38. Pode ir lá ver, meu irmão, ele se acordou no inferno, depois queria voltar. Aí o pai Abraão disse, você não atendeu para a lei dos profetas, não atendeu para a lei do Moisés, e agora você quer ir na casa do teu irmão para avisar eles, para eles não ir para esse lugar de atormento, porque a Bíblia diz que lá era uma chama de atormento. Meu irmão, olha a gravidade, irmão. A gravidade do pecado e desprezar. A Bíblia diz no Romanos 10, 29, que se você desprezar o castigo, o quão maior vai ser o castigo para aqueles que conhecem a verdade, no pecado voluntariamente. Conhecendo a verdade, não haverá até mesmo o sacrifício para os seus pecados. O sacrifício, porque foi um só, foi Jesus. Ele é digno de toda a glória, de toda a honra e majestade, poder e louvor nesta terra. Aleluias, glória a Deus. Soberano, o poderoso. Então a Bíblia diz que vai ser julgado. Vai ser o que? Merecedor, aquele que pisar no Filho do Homem. Então você vai merecer o castigo, misericórdia. Você vai merecer o castigo de ter pisado no Cristo. Jesus falou, conhecereis a verdade, João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. O que Jesus falou para os judeus, que aqueles que creram nele? Se permaneceres em mim, serão verdadeiramente os meus o quê? Os meus discípulos. Se permanecer na verdade, na palavra, nos preceitos, nos mandamentos de Deus, serão o quê? Não serão mais pecadores, mais ímpios, mas serão filhos de Deus. Aleluias! Tem como o irmão e a irmã entender isso, meu irmão? Eu fico meio assim, meu irmão, até mesmo em falar um pouco alto assim, meu irmão, porque eu fico impressionado que está acontecendo hoje e as pessoas confessam.
Confesso até mesmo porque as pessoas vão na igreja e voltam para sua casa, mas não vê uma transformação. E hoje em dia é muita pregação, meus irmãos, até mesmo de rosas. É só bênção, mas não quero pregar. Eu prego a rosas, mas não quero pregar os espinhos da rosa. A Bíblia diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. Porta é a larga, aquela que muitos vão entrar para a perdição, vão ficar na perdição. Irmão, desconfia, tem que desconfiar, irmão, lê a Bíblia, até mesmo onde você está indo. Eu não vim aqui para até mesmo escandalizar alguma placa, alguma obra, não. Eu sou a favor daqueles que pregam a verdade. Porque Paulo até mesmo advertiu os falsos mestres que até mesmo entraram nas casas das viúvas, entraram nas casas das pessoas e até mesmo subiam nos púlpitos, subiam até mesmo nas tribunas, subiam até mesmo nas sinagogas para distorcer a palavra de Deus. Porque Paulo fez essa carta porque estava vendo um ensinamento mentiroso. Era uma hipocrisia. Era falsa, uma falsidade que não é verdade. Então, voltando. E a Bíblia diz lá no Hebreus 10, 29. Com quão maior castigo pensais vós que será julgado o merecedor daquele que pisar no Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Então você vai ultrajar, você vai se desfazer, você não vai querer saber do Espírito Santo de Deus, que é onde através da graça. Meu Deus do céu, você está entendendo agora, meu irmão? Se você permanecer no pecado, você vai trajar o Espírito de Deus. Você vai ignorar o Espírito Santo de Deus que vai te trazer o que é a graça. O Espírito Santo vai entrar no teu corpo, vai te convencer o pecado, a justiça, o juízo de Deus. E até mesmo ali, se você permanecer no pecado, você vai Vai profanar o sangue do pacto. O sangue é onde nós lemos em Colossenses, capítulo 1, versículo 14, que ele deu o seu sangue para a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. Então, se você permanecer no pecado, você vai estar profanando. Não é eu que estou dizendo do meu entendimento, não. É o Espírito Santo que me revelou essa palavra. Eu tive que fazer esse vídeo, meu irmão, porque Deus me permitiu. E a Bíblia diz, então, você vai profanar o sangue do pacto com que foi santificado. Então, quem vai nos santificar? A expersão do sangue. Como Pedro diz em capítulo 1, versículo 2. Aleluias. Que o homem, ele é o quê? Ele é santificado pelo Espírito através da obediência. Vai lá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Pesquisa lá, a expressão do sangue é através da fé. Se você não tem fé que você está no pecado e o que você está fazendo não é errado, você vai ver o que não vai dar, irmão. O juízo de Deus espera todos nós. E tudo que eu falei aqui eu vou ser julgado naquele grande dia. Deus, ele está vendo, tem um anjo aqui do meu lado escrevendo tudo que eu estou escrevendo, com um livro, uma caneta de ouro na mão, escrevendo tudo que eu estou falando. Porque no mundo espiritual tem um peso. E Deus sabe até mesmo o seu coração e sabe o meu. Mas sabe que até mesmo tem uma diferença. Tem dois tipos de pecador. Agora você deve pensar, mas irmão, você não peca. Todos nós pecamos. A Bíblia diz, aquele que disser que não tem pecado, ele é mentiroso, e disser que não peca, a verdade não está nele. Só que tem duas diferenças dos pecadores. Tem um pecador que ele peca, mas se arrepende, como diz em 1 João. Pede perdão e se arrepende. Porque nós pecamos todos os dias. No pensar, no falar, no agir. Mas tem outro pecador, como Paulo cita aos judeus também mesmo, e cita aos judeus gentios em Romanos 2. Romanos 2 diz que então, até mesmo o pecador que ele peca, mas não se arrepende. A Bíblia diz, né, que em Romanos 2, né, eu falei Romanos 2, versículo 5, mas segundo a dureza e o teu coração impenitente entesoura para ti mesmo ira para o dia da ira da revelação do justo julgamento de Deus, ao qual retribuirá a cada homem segundo os seus atos. Tá vendo, meu irmão? É o Espírito Santo. Revelou agora, confirmou tudo o que eu falei em poucas palavras da Bíblia. Mas segundo a dureza e o teu coração impenitente. O que é a dureza? Segundo a dureza,
Tu conhece? Tu tá no pecado voluntário, de espontânea, livre espontaneamente, sem receio nenhum. Tu tá vivendo o pecado, tu sabe da verdade, mas tu endurece o teu coração. E aí a Bíblia diz, Paulo vem dizendo, Romanos 2, versículo 5, mas segundo a dureza e teu coração impenitente. A dureza da pessoa, do ser humano, da mente da pessoa é a dureza do seu coração impenitente. Impenitente, a palavra quer dizer, pesquisa, então um coração que não mostra arrependimento. A pessoa que não mostra, sabe da verdade, é endurecida, mas não mostra arrependimento. E Paulo vem dizer que vai entesourar para ti, está sendo escrito no livro, olha em Apocalipse, está sendo escrito no livro, e a Bíblia diz então, que entesourar para ti mesmo, ira para o dia da ira, da revelação do justo julgamento de Deus, a qual retribuirá a cada um segundo os seus atos, segundo as suas obras. Aí a Bíblia diz no versículo 7, vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade, mas indignação e ira aos que são contenciosos e não obedecem à verdade. Meu Deus do céu. E não obedece à verdade, mas obedece mais à injustiça. Meu Deus. E olha que diz, versículo 9, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Você está fazendo mal para você mesmo. Você está fazendo mal para você mesmo, meu irmão, minha irmã. Então a Bíblia está dizendo que o ser humano na terra obedece mais à injustiça do que à verdade. Você está ouvindo a verdade agora, meu irmão. Dobra seu joelho na sua casa, na sua igreja. Confesse diante de Jesus os seus pecados. Fala que até mesmo você não sabia, porque se realmente você não sabia, Jesus vai saber. Mas não adianta dizer, eu não sabia, saber que Jesus vai saber igual. Jesus, ele sonda o meu coração, sonda o meu pensamento, o seu também. Tá entendendo, meu irmão? Mas quem sabe alguém enganou você. Você pode viver no tempo da graça, pode viver no pecado. Meu irmão, eu conheci. Ele estava se formando até mesmo em teologia. Um homem, até mesmo diversos livros na sua casa, fez diversos cursos bíblicos. Eu, principalmente, irmão, para a glória de Deus, nunca fiz esse tipo de teologia, escatologia, esse tipo de estudo bíblico. Porque até mesmo a Bíblia diz que a unção de Deus nos guiará, nos ensinará toda a verdade, como o Espírito Santo nos ensinará toda a verdade, testificará de Deus, do Senhor Jesus e do Pai. Amém? Porque o Espírito vem de cima. E este homem até mesmo, ele se afastou da presença de Deus e começou até mesmo a voltar ao álcool, começou a voltar a usar droga e começou até mesmo a trair a sua esposa. Aí eu conversei com ele e ele falou, irmão, eu estou no tempo da graça, Jesus conhece meu coração. E aquilo me partiu meu coração, meu irmão, porque a pessoa ela conhece a palavra de Deus, mas ela não quer aceitar que ela está errada. Nós não queremos muitas vezes aceitar, meu irmão, a repreensão de Deus. Mas a Bíblia diz que a repreensão de Deus, meu irmão, a repreensão de Deus fica em Hebreus 12. Hebreus 12, meu irmão, e versículo 10. Porque aqueles que verdadeiramente por um tempo nos corrigiam como bem lhe parecia, mas este para nossa vontade, para que possamos ser participantes da sua santidade. Quem sabe hoje você foi repreendido para que você venha ter santidade com Deus. Jesus, ele estava direcionando todo esse estudo bíblico, porque ele revelou toda a palavra e tudo que o irmão falou aqui. Meu nome é Diego. Tudo que a palavra foi revelada aqui, foi tudo que eu falei, meu irmão. Meu irmão, vamos voltar para acabar os últimos 2 versículos. Vamos voltar para Romanos agora. Romanos 6 e versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos semelhante na sua ressurreição. Então Paulo está informando, porque se nós fomos plantados juntamente na semelhança da sua morte. Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz. E ele fez o Deus Pai fez o que ao terceiro dia? Ao terceiro dia fez o que? Ressuscitou. E a Bíblia diz que porque se nós fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte. E a nossa morte foi no batismo. Fomos sepultados na morte no batismo. Então Paulo está dizendo que também o seremos semelhante na sua ressurreição. Meu irmão,
Quando você partir desta terra, quando Jesus vir, a última trombeta vai tocar, você vai ser ressuscitado, teu corpo vai ser transformado. Paulo diz que muitos não verão a morte, mas vão ver seus corpos ser transformados, verão Jesus, os anjos vindo na terra, arrebatando aqueles que são os escolhidos, os eleitos, como diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, os escolhidos e nomeados por Deus. Meu irmão, não pense que você estava no engano, no pecado, você não foi escolhido. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que a palavra quer dizer, meu irmão? A palavra é você que até mesmo que decide. Você quer ser escolhido, meu irmão, é só atender o chamado. Eis-me aqui, Senhor. Me convence, Espírito de Deus. Me ajuda, me transforma. Jesus, ele não quer multidão, ele quer qualidade, meu irmão. Se separa, irmão, a Bíblia diz que nós temos em versículo 4 de Romanos, do capítulo 6, diz que a gente tem que assim também nós andemos em novidade de vida. Nós seremos assim também semelhante na sua ressurreição. Nós vamos morar com Deus, é santidade, é os anjos, é o Senhor Jesus, é o Deus poderoso, meu irmão. A Bíblia diz que lá não entrará pecado, nem uma mentira. Para de mentir, meu irmão, minha irmã. Para de mentir. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu tenho uma palavra para complementar com essa aqui em Coríntios. 2 Coríntios 4:10. 4:10 a Bíblia diz assim: sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifestada em nosso corpo. E como a vida de Jesus vai se manifestar no nosso corpo? As obras de Cristo. Porque a Bíblia diz que então nós temos que carregar no nosso corpo a morte de Cristo. Cristo morreu por quê? Pelos pecados. Então você tem o quê? Carregar a morte de Cristo no seu corpo, morrendo pelos pecados. Simples. Olha a revelação do Espírito através da palavra. Então a Bíblia diz que nós temos que carregar sempre no corpo do Senhor Jesus, carregar a morte do Senhor no nosso corpo, para que a vida também de Jesus possa se manifestar em nosso corpo. Então a Bíblia diz, vivendo, se eu viver, vivo para aqui, se eu morrer, morro para aqui. Vivendo, morrendo, né? Vivendo, morrendo, eu sou do Senhor. Se você morrer na presença de Deus, meu irmão, se você morrer na presença de Deus, minha irmã, você vai para morar na glória. Mas não troque, meu irmão, 60, 50, 80 anos no pecado por uma eternidade. Você quer viver separadamente neste mundo, fora do pecado, das iniquidades, Gálatas 5:19, as obras da carne, pode ler lá. Ou você quer até mesmo viver separadamente, ir para a glória, ou viver 70, 80 anos, morrer e ir para o inferno. Você vai para o inferno, meu irmão. Não é eu que digo, é a palavra de Deus. Os que cometem tais coisas não herdarão, como é em Gálatas 5:19. Amém, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Então a última palavra, a última para nós encerrar esse estudo bíblico que está maravilhoso, guiado pelo Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, Senhor, glória a Deus. irmãos. Essa aqui é a irmã Quero, é minha esposa. Nós evangelizemos ao Senhor, aleluias. Tá maravilhoso esse estudo. Glória a Deus. Então, fala lá em Romanos 6 e versículo 5. Versículo 6. Romanos 6:6, último versículo. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele. O velho homem foi crucificado. Foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não servimos mais o pecado. Meu Deus do céu! Você está ouvindo, meu irmão, minha irmã? Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, porque o corpo do pecado foi o quê? Destruído. Então você tem que andar em novidade de vida. O teu corpo antigamente foi destruído. O pecado não tem autoridade na tua vida, sobre a tua vida mais. Porque você foi selado com o Espírito Santo da promessa, da redenção, da ressurreição. Então a Bíblia diz que para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não servimos mais o pecado. E agora, quem falou para você que você podia permanecer no pecado? Apresenta para a pessoa, não seja ignorante com ela não, irmão. Repreende ela com espírito de mansidão. Irmão, mas
você falou que eu podia estar até mesmo. Ou você não fala, você faz simplesmente, irmão. Pega e ora. Porque quem sabe essa pessoa até mesmo, ela estava enganada, ou sabia da verdade, se expressou mal. Mas, irmão, começa a ler mais a palavra de Deus. Começa a orar mais em sua casa e pedir entendimento para Deus. A Bíblia diz: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, porque eu não faço exceção de pessoa, diz o Senhor. Então a Bíblia diz que para que não servimos mais o pecado. Então esquece essa coisa de dizer que eu posso permanecer no pecado porque eu vou ser salvo pela graça. Eu estou no tempo da graça, meu irmão. Eu estou no tempo da graça, minha irmã. Eu posso adulterar, eu posso beber, eu posso me prostituir. É engano isso, meu irmão. Glória a Deus por esse ensino. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. E eu tenho uma palavra para você, meu irmão. Uma palavra, a última palavra para fechar com esse tema poderoso de Deus. Fica lá em Efésios capítulo 2 e versículo 1 até o 6 para nós entendermos, irmão. Entendemos até mesmo que sobre esse estudo, capítulo 6 e versículo 6 de Romanos, que então o corpo foi destruído, então nós temos que até mesmo, a Bíblia diz que então o pecado até mesmo, para que não servimos mais o pecado. E diz lá em Efésios 2, capítulo 2, versículo 1 até o 6, diz assim: e vós vivificou, Jesus nos deu vida, nós estávamos mortos espiritualmente, e Jesus nos deu vida. A palavra de Deus diz que Jesus é a luz dos homens, ele deu a vida aos homens, está escrito na palavra de Deus. Estando nós em transgressões, nós mortos em transgressões e pecado. O que ele falou? Jesus nos vivificou, nós ainda estamos mortos em transgressões e pecado. Então, se você transgredir a lei de Deus, se você transgredir até menos andando nos pecados, você vai estar o quê? Morto. Você vai estar vivo na terra fisicamente, mas espiritualmente vai estar morto. Ah, mas irmão, eu tô 10 anos, 20 anos na congregação onde eu congrego. Me desculpem falar, minha irmã, mas eu prego a verdade, você está morto espiritualmente. Você está morto espiritualmente se você continua no pecado que você fazia antes, você continua fazendo. Irmão, o pastor não pode ver. O seu irmão, sua irmã não pode ver, mas Deus, ele vê tudo, meu irmão. Para com isso. Segue a verdade, essa doutrina, o santo ensinamento de Deus, aleluias! Então ele diz no versículo 2, nos quais no passado caminhaste conforme este mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então Paulo, ele começa a falar que no tempo passado nós caminhava conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe da potestade do ar. Quem é que caminhava outrora assim? Era nós, mas quem começou a andar primeiro foi os anjos caídos. Eles transgrediram contra Deus, desobedeceram e foram desconstituídos, saíram da glória de Deus. E a Bíblia diz então que Jesus nos vivificou, nos deu vida. E a Bíblia diz, nos quais no tempo passado caminhaste conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, como eles andavam, os demônios andavam, e andam até hoje, porque para eles não há perdão, tá entendendo? Para eles já era, Judas diz que eles estão acorrentados, eles estão em prisões espirituais, eles estão até mesmo nos ares, eles estão, porque eu digo, Satanás, e até mesmo de outras legiões, porque são muitos, 1/3 de anjos caído. Jesus disse que eles caíram como um relâmpago, eles foram expulsos do reino dos céus. Irmãos, se os anjos pecaram uma vez só, eles andavam junto com o Altíssimo, junto com os anjos louvando a Deus, e Deus não perdoou eles. Tu acha que você continuar no pecado e depois morrer e chegar no dia do juízo final, Deus vai te perdoar? Não. Hebreus 10, 26. Amém? Então a Bíblia diz que o espírito da potestade do ar, a Bíblia diz que, então agora eles vão operar nos filhos da desobediência. Então, irmão, se você der legalidade para o pecado, o espírito maligno vai atuar na tua vida, vai atuar no teu casamento, vai atuar no teu trabalho, nos teus filhos, os filhos, até mesmo os seus parentes mais próximos, vai atuar na sua vida e a sua vida vai virar uma desgraça. A Bíblia diz a tribulação e angústia para toda a alma do homem que faz o mal, que obedece mais à injustiça do que à verdade. Se você está angustiado, deprimido, depressivo, o casamento está
está quase ao fim, ou já está separado ou separado. A Bíblia diz que aos olhos do homem isto é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Começa a obedecer ao Senhor, meu irmão, você vai ver a diferença de Deus. Amém? E a Bíblia diz no versículo 3, entre os quais também todos vivíamos em tempos passados, nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filho da ira. Nós éramos por natureza filho da ira, como outros também. Como também eles são filho da ira, os anjos caídos. Não se constituem, meu irmão, e sem filho da ira. Sai do engano, sai do pecado, meu irmão. Porque até mesmo a Bíblia diz que nos tempos nós vivíamos no tempo passado, nos desejos da vossa carne, fazendo os desejos da vossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente. Não faça o desejo da carne para saciar tua carne, meu irmão, minha irmã. Vai saciar tua carne por momentos, por segundos, por dias, um dia. Oh, meu irmão, minha irmã, não caia na tentação da cobiça. Oh, meus irmãos, o Jesus tem misericórdia por nós, vamos aproveitar até mesmo essa graça, esse favor imerecido, mas não permanecer no pecado, meu irmão. Hebreus resume tudo isso, Hebreus 10, 26. Então a Bíblia diz que nós éramos por natureza filhos da ira como os outros são. Se você continuar no pecado, você vai continuar o quê? Sendo filho da ira, você vai estar mortos por causa das tuas transgressões e pecado. Isso diz segundo Efésios capítulo 1. Efésios 2, versículo 1, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia diz em capítulo 2 de Efésios, capítulo 2 e versículo 4. Mas Deus é misericordioso. Glória a Deus. Levanta tua mão no teu quarto, na tua casa e diz, glória a Deus. Eu pequei contra o Senhor, mas eu confesso. Senhor, tenha misericórdia. E a Bíblia diz, mas Deus que é rico em misericórdia pelo seu grande amor que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça, o favor imerecido. Mas a graça que ele está dizendo não é que você tem que permanecer no pecado. Tem erros de traduções que não estou dizendo tradução da Bíblia, tradução é que os homens terrenos, os homens carnais, porque se eles fossem espiritual, o Espírito Santo ia convencer ele que ele estava errado, que ele está falando, está enganando as pessoas, ou até mesmo ele está enganado e não sabe. Compartilha, meu irmão, essa live se você desejar no seu coração, se você foi trocada, meu irmão, até mesmo para alcançar outras vidas. Então a Bíblia diz que estando nós ainda mortos em transgressões e pecado, nos nossos pecados. Então, se nós continuarmos pecado, nós estamos mortos. Mas Jesus nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça nós somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Então você vai sentar com ele lá, na grande banquete, na mesa gigante, onde você vai ser servido por Cristo, e Deus nos transferiu das trevas para o glorioso reino de Deus, para o glorioso reino do seu Filho amado, Santo Jesus Cristo. E a Bíblia diz que nós se assentemos nos lugares celestiais. Amém, irmão? Aqui está a Bíblia, meu irmão. Estava tudo na Bíblia, irmão. Eu tirei tudo da palavra de Deus, meu irmão, tudo da palavra de Deus. É tudo da palavra de Deus, meu irmão. Meu irmão, essa palavra, meu irmão, confrontou eu e você nesta noite. Porque eu também tenho que mudar, meu irmão. A Bíblia diz que nós somos falhos, somos errantes, nós pecamos todos os dias. Todos os dias nós pecamos, meu irmão. Todos os dias. Mas tem a diferença do pecador, dois pecadores. Um pecador que ele peca, mas se arrepende. Tá entendendo, irmão? Peca, por exemplo, no pensar, no falar, no agir, no se expressar, no caminhar. Mas tem outro pecador que peca. Mas daí ele quer ficar conformado, o pecador conformado. Desculpa, meus irmãos. O pecador conformado é aquele que não mostra arrependimento. O pecador é aquele que tem um coração duro, impenitente, que não mostra arrependimento. Isso vai entesourar muita condenação, vai acontecer no mundo espiritual. Meu filho chegou aqui. Aleluia, glória a Deus. Vai acontecer, meus irmãos, que Cristo, aleluia, vai julgar nós pelas obras. Isso aí diz também em Apocalipse e Romanos 2, versículos 5 e 6.
Meu irmão, minha irmã, essa palavra até mesmo foi para edificação. Porque, irmão, como assim viveremos no pecado para que abunde a graça de Deus? É mentira, meu irmão. Meu irmão, fico com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Se você, meu irmão, minha irmã, sentir no seu coração, quiser compartilhar essa live para alcançar as almas. Porque de repente, meus irmãos, muitas pessoas até mesmo estão despercebidas. Mas desperta você quem dorme. Quem vê essa live, eu vou fazer uma oração agora, em nome de Jesus, para abençoar a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Pai, bem sei que estou na Tua presença, porque pedi a Tua autoridade por estar na Tua presença e para, Senhor, até mesmo direcionar, Senhor, ministrar a Tua bendita palavra. Todos que verem, Senhor, essa live, esse vídeo, abençoa, Pai, dê entendimento, Pai. Escreve, Senhor, até mesmo, Pai, as Suas leis, Seus mandamentos, Senhor Jesus querido, Jesus da glória, como o Senhor fala, que o Senhor escreve nas suas mentes e até mesmo, meu Pai, põe no seu coração as Suas leis. Isso é escrito, é bíblico que eu estou dizendo, Papai. Senhor Jesus, querido Deus e Espírito Santo, convença esse meu irmão, essa minha irmã, do engano, do pecado, Senhor, para que ele venha santificar e não venha permanecer neste engano, Senhor. Assim eu lhe peço, Pai, e lhe agradeço para a tua honra e glória, Senhor, que esse vídeo alcance muitas almas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja a vontade de Deus na tua vida e na minha vida, meu irmão. Amém, meu irmão? Compartilhe essa live em nome do Senhor Jesus, amém?